Flua em Mim é uma canção gerada através de uma experiência com Deus que eu quero compartilhar com vocês. Eu conheci Jesus com 13 anos de idade. Aos 14 anos eu me batizei nas águas e com 15 anos eu já estava ministrando louvor no altar. E eu lembro que eu tinha uma rotina diária, que era estar todos os dias às 8 horas da noite no quarto, separando um tempo para o Senhor. Então eu colocava ali uma canção e ficava em oração, lendo a Bíblia, naquele início, né, de caminhada com Cristo, mesmo não entendendo muito o que eu lia, mas o que mais importava era estar ali com essa construção de um relacionamento com Deus. Diariamente eu comecei a ter experiências com o Senhor, experiências com o Espírito Santo ali naquele lugar no secreto. E com o passar dos anos isso foi se intensificando, esse relacionamento, essa intimidade, conhecendo mais e mais o Espírito Santo. Mas eu diminuí essa intensidade, essa busca, e quando eu percebi eu já não estava mais lá, já não estava mais naquele lugar. E a gente percebe que começa a se enfraquecer, começa a esfriar. Quando a gente percebe, parece que a gente não tem mais forças para voltar ao que era antes, para voltar àquele primeiro amor, voltar aquele início de tudo. Eu comecei a dar essa brecha, onde eu comecei a ter pensamentos que não agradavam ao Senhor, ter atitudes que desagradavam ao Espírito Santo, mas a verdade é que eu não tinha mais forças para voltar para aquele lugar. E eu lembro que eu comecei a me sentir pesado, eu lembro que eu comecei a me sentir sujo, imundo, era algo espiritual, obviamente. Eu lembro que eu sentia garras nos ombros, garras afiadas, cravadas aqui. Essa sensação gerava dor no meu físico, no meu corpo, gerava um cansaço físico. E eu também comecei a ouvir vozes que diziam que eu não ia mais conseguir orar porque ele não ia me ouvir. E eu fui dando ouvidos a essas vozes e eu já não conseguia mais. Eu tinha vergonha, na verdade, de orar, tinha vergonha de falar com o Senhor, porque, como eu disse, eu me sentia sujo, me sentia muito mal em chegar na presença de Deus. E eu lembro que um dia, voltando para casa, eu saí do trabalho no ônibus, estava muito triste, estava muito desanimado. Eu comecei a orar ao Senhor. Eu falei, cara, eu não tenho mais nada a perder. Então ali eu comecei a falar com o Senhor, comecei a orar, comecei a pedir perdão por ter deixado aquele lugar de intimidade. E naquele instante eu comecei a sentir algo que há muito tempo eu não sentia, que era a presença do Espírito Santo de Deus. E na hora que eu senti aquela presença eu comecei a chorar, porque eu falei, cara, ele veio, ele tá aqui, ele tá recebendo a minha oração. E naquela hora, aquelas garras nos ombros, eu senti como que elas estivessem saído daqui. Eu senti um alívio no meu corpo e naquele momento eu comecei a sentir também um corpo leve, comecei a me sentir mais leve, comecei a sentir como se algo estivesse me lavando completamente. Aquele momento foi um momento de arrependimento, onde eu senti o perdão de Deus. Quando eu senti o perdão de Deus, eu me senti sendo abraçado por Ele, sendo abraçado pelo Espírito Santo, a ponto de começar a orar em forma de uma canção. Essa música ela veio pronta para mim. O Espírito ele me deu essa música pronta, letra e melodia. Então eu comecei a orar com essa canção, né? Flua em mim, Senhor, teu rio de águas vivas, venha saciar toda a sede do meu ser, vem com a água do Espírito me lavar, porque eu estava me sentindo lavado. E aí veio o momento de entrega, pois a ti eu venho entregar todo o meu viver. E aí eu já estava ali chorando e eu lembro que algumas pessoas estavam sentadas assim à minha frente e elas perceberam que tinha alguma coisa acontecendo, mas eu não estava nem aí, porque há tanto tempo eu não sentia aquele toque, aquela presença naquele abraço e eu só queria sentir aquilo de novo. A fome e a sede pela presença estavam ali de volta dentro de mim, eu só queria chegar em casa e ir pro quarto. E eu lembro que agora, recentemente, no processo de gravação, eu lembro que o Espírito Santo ele veio e ele falou assim, filho, você lembra daquela época, você lembra do momento em que nós tivemos aquela experiência? E eu respondi que sim, e aí ele me disse, eu estava orando por você. No período de gravação,
houve essa conversa com o Espírito Santo de Deus, onde ele me lembrou muitas coisas. E uma delas foi que o refrão está baseado no texto de Salmos 67. Resplandeça sobre mim o teu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e a tua salvação. E eu falei, é verdade, porque eu já tinha passado por esse texto, mas eu não lembrava, não tinha memorizado. Então só o Espírito Santo mesmo para poder colocar esse texto nos meus lábios naquela oração. Então eu percebi que naquele momento era o Espírito o tempo todo, o Espírito Santo orando por mim, orando comigo. E o meu desejo é que realmente o Senhor resplandeça sobre mim o rosto de Cristo para que as nações saibam quem Ele é. Eu quero terminar esse vídeo dizendo para você algo que minha mãe falou para mim uma certa vez. Num período difícil da minha vida, eu deitei no colo dela e ela então começou a fazer um cafuné. Ela virou para mim e perguntou: filho, lembra quando você ia todos os dias pro quarto e ficava trancado lá? E eu respondi para ela: lembro, mãe, sim, claro. E ela então disse: então, filho, volta para aquele lugar. Volta para aquele lugar, porque ele continua lá te esperando. Ele continua te esperando todos os dias. Quando eu voltei para lá, ele estava lá me esperando. E eu quero dizer para você que se você estiver nesse momento de angústia, sem forças para voltar para a presença do Senhor, se você estiver afastado ou mesmo frio na fé, eu quero falar para você o que minha mãe falou para mim. Volta para aquele lugar que você conhece, volta para aquele lugar de intimidade, volta para aquele lugar de encontro, porque com certeza Ele está lá te esperando. É isso. Fica com Deus, que esse testemunho possa edificar a sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. Grande abraço.